ousada para algumas pessoas, porque muitas vezes crescemos ouvindo que devemos ser modestos, que não devemos pensar grande demais ou acreditar que algo extraordinário pode acontecer conosco. Mas quando olhamos para a Bíblia com atenção, percebemos que Deus frequentemente chama pessoas comuns e as convida a enxergar a si mesmas de uma forma completamente diferente. Não com orgulho, não com arrogância, mas com consciência de propósito. Pensar como um escolhido não significa acreditar que você é melhor que os outros. Significa entender que Deus pode ter um propósito para sua vida muito maior do que você imagina. O problema é que a maioria das pessoas vive presa a uma mentalidade limitada. Elas olham para suas circunstâncias, para seu passado, para suas dificuldades e concluem que seu futuro será apenas uma continuação do presente. A mente começa a repetir frases silenciosas como: isso não é para mim, eu não consigo, minha vida sempre foi assim. Com o tempo, essas ideias se tornam crenças profundas e as crenças começam a moldar as decisões. Mas a Bíblia mostra que Deus frequentemente rompe exatamente essas barreiras mentais. Quando Deus chamou Gideão, por exemplo, ele estava escondido. O povo de Israel estava sendo oprimido e Gideão se sentia pequeno, fraco e sem importância. Mas quando o anjo do Senhor apareceu, disse algo completamente inesperado: o Senhor é contigo, homem valente. Aquela frase parecia não fazer sentido. Naquele momento, Gideão não se via como valente. Ele se via como alguém comum, inseguro e limitado. Mas Deus estava enxergando algo que Gideão ainda não conseguia ver. Essa é uma das primeiras características de quem começa a pensar como um escolhido. A pessoa aprende a enxergar além das limitações do presente. Muitas vezes Deus chama alguém antes mesmo que essa pessoa esteja pronta. Não porque Deus ignora as limitações humanas, mas porque Ele sabe que pode transformar essas limitações durante o caminho. Moisés também teve esse tipo de experiência. Quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel, Moisés imediatamente começou a apresentar desculpas. Ele disse que não era eloquente, que não sabia falar bem e que não se sentia capaz de liderar uma missão tão grande. Mas Deus respondeu algo poderoso: eu estarei com você. Essa resposta muda completamente a lógica da capacidade humana, porque quando alguém acredita que precisa fazer tudo sozinho, o medo cresce, as dúvidas aumentam, as limitações parecem maiores do que realmente são. Mas quando alguém entende que Deus pode agir através de sua vida, a perspectiva muda. Pensar como um escolhido significa compreender que sua força não vem apenas de você. Outro exemplo impressionante aparece na história de Davi. Antes de se tornar rei, ele era apenas um jovem pastor de ovelhas. Ninguém o via como líder. Nem mesmo sua própria família imaginava que ele seria escolhido para algo tão grande. Quando o profeta Samuel chegou para ungir o futuro rei de Israel, os irmãos mais velhos de Davi foram apresentados primeiro. Eles pareciam fortes, preparados e experientes. Mas Deus disse algo que revela um princípio profundo. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Davi foi chamado do campo, de um lugar onde ninguém estava olhando. Isso mostra algo muito importante. Muitas vezes, as pessoas que Deus escolhe estão vivendo vidas aparentemente comuns. Elas não estão em posições de destaque. Não são as mais famosas, nem as mais reconhecidas. Mas Deus vê algo dentro delas. Pensar como um escolhido significa acreditar que Deus pode usar sua vida mesmo que o mundo ainda não tenha percebido seu valor. Essa mentalidade também aparece na maneira como Davi enfrentou Golias, enquanto soldados experientes estavam paralisados pelo medo. Davi olhou para aquele gigante de forma diferente. Ele não focou apenas no tamanho do problema, ele focou no tamanho de Deus. Enquanto todos diziam que Golias era grande demais para ser derrotado, Davi acreditava que Deus era grande demais para permitir aquela derrota. Essa é uma mudança poderosa de perspectiva. Muitas pessoas passam a vida inteira olhando para seus gigantes, dívidas, problemas, inseguranças, rejeições do passado.
esses gigantes parecem crescer cada vez mais porque recebem toda a atenção. Mas quando alguém começa a pensar como um escolhido, a atenção muda de direção. Em vez de focar apenas no problema, a pessoa começa a lembrar de quem Deus é. A Bíblia também mostra que a mente tem um papel central nesse processo. Em Romanos está escrito que devemos ser transformados pela renovação da mente. Isso significa que a forma como pensamos influencia diretamente a forma como vivemos. Se alguém acredita constantemente que não é capaz, provavelmente evitará oportunidades. Se alguém acredita que sempre falhará, provavelmente nem tentará coisas novas. Mas quando a mente começa a ser renovada pela fé, novas possibilidades aparecem. Isso não significa ignorar dificuldades ou fingir que os problemas não existem. Significa olhar para a realidade com uma perspectiva diferente. José teve que aprender isso em uma das situações mais difíceis imagináveis. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e levado para um país estrangeiro. Depois foi acusado injustamente e acabou na prisão. Se alguém tivesse todos os motivos para acreditar que sua vida estava destruída, esse alguém seria José. Mas ele manteve uma mentalidade diferente. Ele continuou trabalhando com dedicação, continuou confiando em Deus e continuou desenvolvendo suas habilidades. Anos depois, aquela prisão se tornou o lugar onde sua história começou a mudar. José interpretou sonhos que ninguém conseguia entender, e isso chamou a atenção do faraó. Em pouco tempo, ele foi colocado como governador do Egito. Isso mostra que pensar como um escolhido não significa esperar passivamente por milagres. Significa agir com fidelidade, mesmo quando ninguém está observando. Porque Deus frequentemente prepara pessoas no anonimato antes de colocá-las em posições de influência. Outro ponto importante é que pensar como um escolhido também exige humildade. A Bíblia mostra que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Isso significa que reconhecer o próprio valor não é o mesmo que se considerar superior aos outros. Na verdade, quanto mais alguém entende que foi escolhido por Deus, mais essa pessoa percebe que tudo vem da graça. Essa consciência gera responsabilidade. Uma pessoa que pensa como escolhida entende que sua vida pode impactar outras pessoas. Ela começa a agir com mais propósito, mais disciplina e mais atenção às decisões que toma. Isso transforma completamente a forma como alguém vive. Talvez hoje você ainda não consiga enxergar claramente o propósito da sua vida. Talvez você se sinta comum demais, simples demais ou distante demais de qualquer grande transformação. Mas a Bíblia mostra que muitas das pessoas que Deus escolheu pensavam exatamente assim no início. Moisés se sentia incapaz, Gideão se sentia fraco. Davi era apenas um pastor esquecido no campo. Mesmo assim, suas histórias mudaram completamente. Isso acontece porque Deus não trabalha apenas com aquilo que você já é. Ele trabalha com aquilo que você pode se tornar. Talvez existam talentos dentro de você que ainda não foram desenvolvidos. Talvez existam oportunidades que ainda não apareceram. Talvez existam caminhos que você ainda não consegue enxergar, mas se você começar a renovar sua mente, a fortalecer sua fé e a caminhar com